Oi, meus amados e amadas do universo de Yumi. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse livro, um livro que marcou muito a minha vida. Se chama O Jardim Japonês, de Ana Suzuki. E hoje eu estou aqui num lindo jardim japonês da Associação Atlética do Banco do Brasil. Gente, tá chovendo e eu vou tentar gravar esse vídeo, tá bom? Vou contar um pouco como esse livro chegou até as minhas mãos. Em 1986, a minha irmã ganhou esse livro de um casal de portugueses amigos dos meus pais, a Carmen e o Figueiredo. E tem até aqui a dedicatória deles, ó. Tá escrito assim: querida Andréia, para que você se identifique com suas origens, podendo julgar mais e mais os méritos de uma raça brilhante, operosa e capaz. Dezembro de 1986. Eu acho, posso estar errada, preciso perguntar ainda para minha irmã, mas eu acho que minha irmã nunca leu esse livro. Porém, eu tinha 9 anos e eu passei a ler esse livro, gente, todos os anos. Era meu mantra, era ler este livro aqui, maravilhoso, tá? Ao terminar esse livro, no final de dezembro de 86, ao terminar esse livro, eu chorei, gente, eu chorei. É de uma emoção esse livro. Eu senti na minha alma que eu tinha ganhado um presente mais sublime e significativo que eu podia ganhar em toda a minha vida. Eu não sabia naquela época, mas o livro O Jardim Japonês, de Ana Suzuki, preenchia um vazio existencial meu, né? Um vazio de nunca ser representada na história do Brasil, nas literaturas do Brasil, nas novelas, crônicas, nos romances. E esse livro fez com que eu me sentisse representada, amada. Um pouco da minha história foi contada aqui. Não na minha história, no sentido da história da minha vida, mas na história que embarca aí todos os imigrantes japoneses. Gente, a última página desse livro, eu chorei copiosamente e até hoje, quando eu leio, eu ainda choro. Aliás, quando eu estava escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu chorei tanto que eu borrei toda a minha maquiagem e eu tive que fazer de novo. O que conta um pouco dessa história? Conta a história do senhor Yoneda. Yoneda é um personagem único, embora represente muitos imigrantes japoneses. Ele e sua construção, né, da sua vontade de fazer um jardim japonês em suas terras, agora que são brasileiras, representa a sua alma, a alma da sua vida nessas terras brasileiras. Todos os anos eu leio, eu choro, porque ele faz me lembrar de meus avós e me faz me lembrar de ser grata a tudo o que meus avós paternos e maternos fizeram para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu estivesse essa vida brasileira. Eu lerei aqui uma parte deste livro, da página 18 a 19. Uma semana antes do nascimento da criança, o jardim ficou pronto. Quem é essa criança? Essa criança é a filha caçula do senhor Yoneda, o nosso personagem principal. Ainda que nem todas as plantas houvessem completado seu período de crescimento, o resultado era previsível e emocionante. Nunca, em recanto algum do globo terrestre, acreditava Kawamura e acreditava Yoneda, nunca algo parecido fora elaborado nem por deuses, nem por homens, nem por demônios. Contudo,
não podiam elogiar abertamente aquela obra, porque um era o dono e o outro o autor. Só falta nascer menina, disse Ioneda, para disfarçar a emoção e o orgulho. E se nascer menino? Perguntou o outro, só por perguntar. Ora, se nascer menino, gente não vai cortar pescoço dele. Cria contente o menino e pronto. Mas vai nascer menina. Vai sim. Nasceu menina, uma garota fraquinha, pouco maior que um filhote de urubu, mas que a ambos pareceu a encarnação da própria deusa Sol. Kawamura sepultou seu último cigarro e retirou-se aliviado, compreendendo que estivera grávido do jardim e da criança. Arrebentara-se num parto duplo e sobrenatural, e agora ia descansar por algum tempo num repouso profundo, paralítico, até refazer-se sem tabaco. A chegada do bebê foi um sucesso. No cartório, Ioneda anunciou com empáfia. Nome dela é Kureia Nami Ioneda. Coreia? O senhor é coreano? Não, coreano. E não gosta confusão? Deixa eu escrever. Ah, entendi. Cleia Nami Ioneda. Na maternidade, Haná foi tratada com desvelo, não só porque fosse uma parturiente de 45 anos com um aflito marido de 60, mas porque era bonita e dócil, além de estar vestindo as ricas camisolas que o marido lhe dera de presente. Coisa extraordinária foi que Hadimi faltou a um culto sabatino de sua igreja para vir torcer por sua mãe na hora do parto. Só Akira permanecia indiferente e teve um sádico prazer em avisar o pai. A cerejeira está morrendo. O que isso quer dizer, né? Para eu explicar um pouco para vocês. O Ioneda-san, ele queria construir um jardim japonês e ele queria que tanto o nascimento da filha dele quanto a cerejeira que ele plantou naquele jardim crescessem juntos como uma história, né? Ele gostaria, ele quis, ele desejava, o senhor Ioneda desejava que a cerejeira que ele plantou e sua filha crescessem juntas, tá? Mas o filho dele mais novo, que estava com ciúmes, né? Ele dá essa notícia: a cerejeira está morrendo. Ioneda foi ao jardim. Nenhuma planta morrerá ali, nenhuma, a não ser a cerejeira. E foi uma pena, não somente porque Ioneda pretendesse combinar o crescimento dela com o crescimento de Nami, mas porque ela representava no conjunto dos vegetais o espírito de samurai. O samurai, o guerreiro dos tempos feudais, era treinado e educado para suportar todas as agruras da vida. Não devia, entretanto, apegar-se à existência quando não pudesse sobreviver com honra. Dizia-se então que, assim como a flor de cerejeira se desfolha antes que suas pétalas murchem, o guerreiro prefere morrer a suportar a mínima desonra. Preferia morrer e morria mesmo. Num gesto consagrado pelas leis e costumes do país, ele tomava de um punhal e cerimoniosamente rasgava o próprio ventre na presença de testemunhas. Era o harakiri, a sangrenta libertação da alma em busca da dignidade perdida. E fora assim, por questão de honra, que o avô de Hana
cometeu e foi assim, por questão de honra, que o avô de Hana cometera o suicídio como nobre herdeiro do Bushido. O Bushido era um código de conduta que não se extinguira com o último samurai e que não precisou ser escrito para que ficasse gravado na alma japonesa. E mesmo quando esse código orientava para a morte, aquilo não significava senão a morte do corpo. O espírito continuaria vivo, agregado à família e por ela cultuado. O caso é que o espírito do avô de Hana, conquanto indubitavelmente vivo e nobilitado, não pudera socorrer a família durante a recessão econômica de 1929. E o pai de Hana teve que vir para o Brasil com seus irmãos, trazendo ainda seu genro Yoneda, que nunca pegara numa enxada, e mais as tabuletas com os nomes dos antepassados para o devido culto aos seus espíritos. A cerejeira agonizou ainda por alguns dias até que Yoneda a arrancou. Se você quer ler esse livro, presta bem atenção agora. Se você quer ler esse livro e não quer spoiler, ou seja, você não quer saber mais sobre a história, pare esse vídeo agora. Não veja mais esse vídeo agora. Mas se você não se importa com spoiler, eu, por exemplo, às vezes eu prefiro ouvir o spoiler para tudo bem, vai ser uma história legal, eu vou ler esse livro, eu vou assistir esse filme. Então, se para você não importa saber o final dessa história, continue comigo nesse vídeo, se não pare por aqui, tá bom? Porque eu vou contar o final, tá? Bom, Yoneda fica constantemente, tentando plantar a cerejeira, e a cerejeira no jardim japonês dele sempre morre, tá? A sua filha Cleia Nami cada vez mais se afeiçoa ao sogro dela, que é um italiano, tá bom? E o senhor Yoneda se afeiçoa cada vez mais ao seu genro, que se chama Beto, e ele é um mestiço de japonesa com um italiano. Tá? Então eu vou ler aqui da página 114 a 116. Para Yoneda, aquilo não era o ideal, mas era uma maneira de viver que ele queria respeitar. Tanto mais porque o mundo agora lhe parecia demasiado confuso, com os valores em constante transformação, com uma cortina meio rasgada e a separar o certo do errado, o bem do mal. Além do mais, a vida ensinara-lhe a não tentar realizar-se através de outra pessoa, em nenhum sentido. Cada vida é uma vida, embora entrelaçada com outras. Lutara muito para que Nami tivesse uma vida mansa, como a das damas chinesas da antiguidade. Agora a filha, na ânsia de trabalhar, comia em pé para não perder tempo. E respondia com um olhar duro e seco quando o marido lhe sugeria que na vida ainda existe o lazer. Então você diz que a vida é uma droga, mas mesmo assim vale a pena. Está querendo falar sobre criancinha? Estou sim. Às vezes sinto medo por meu filho que vai nascer e enfrentar esse mundo como está, mas quase sempre acho que vale a pena a aventura de viver. Por que não espera acontecer para depois preocupar? Já aconteceu, Nami está grávida. Yoneda gostaria de abraçar um genro, de fazer um espalhafato à italiana,
mas limitou-se a olhar para ele com ternura e dizer: pois é. Pois é o quê? Venha de lá um grande, um imenso abraço. Carregou o sogro no colo, rindo ambos a italiana. Beto recolocou-o no chão, na varanda agora cheia de gente, e perguntou: não vai derramar nenhuma lágrima de emoção? Não sei chorar. Não faz mal, meu pai já chorou por 2. Gente, essa parte é lindíssima, não é mesmo? Bom, quando essa relação entre Beto e o senhor Ioneda fica muito forte, acontece uma tragédia. Beto compra uma moto para ser mais fácil de visitar os clientes dele, que ele é paisagista. Ioneda pede para ele ir de carro, mas ele não quer, diz que está muito calor e que ele prefere ir de moto. E aí eles têm uma última conversa, que é lindíssima. Ioneda diz para o Beto: pode desistir da moto, filho? Por que não vai de carro? Está fazendo muito calor. E que diferença faz? Não podia, talvez, desistir desse cliente? Eu queria que ficasse. Queria muito. Está doente? Não. Então aguenta a mão aí que eu volto logo. No entanto, Beto não volta. O Beto morre nesse acidente de carro. E aí, ele tem uma dificuldade muito grande para ir até o jazigo. Então, ele pega um ramo de ipê, que ele resolve plantar esse ipê onde havia a cerejeira. O ipê, gente, o ipê amarelo, o ipê que representa a nossa brasilidade. Então, aquele jardim japonês em terras brasileiras passa a ser um jardim da brasilidade. Ioneda pega esse ipê e vai visitar, enfim, o jazigo do seu genro amado, do seu filho. Não quis que ninguém acompanhasse, apenas permitiu que Radime o levasse. Quero entrar sozinho. No cemitério vazio, Ioneda descobriu algo importante a respeito de si mesmo. Ele sabia chorar. Sabia chorar alto como criança, como louco, como italiano. Podia dizer de cor o seu poema, tantas vezes o corrigira, tantas vezes o lera. Preferiu, contudo, tirar o papel do bolso e ler, conforme o ritual idealizado. Meu filho não morreu. Foi como um lindo ramo de ipê. Pode ter murchado, mas seu rosto ficou guardado no seio do Criador para ser repetido na primavera de outros mundos. Esse livro é um mergulho apaixonado e delicado do mundo dos japoneses e dos seus imigrantes. Ele conta a minha história, a sua história e a história do nosso Brasil. Fica aí minha dica. Eu sempre choro, gente, nesse livro, sempre. E ele me faz ser uma pessoa mais forte,
mais orgulhosa dos meus ancestrais e mais orgulhosa de ser brasileira. Fica um beijo amado, cheio de amor, da Yumi.